Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Duna parte 2. Ai, gente, finalmente eu assisti, esse dia chegou. Pra quem me acompanha no canal, nas redes sociais, sabe o quanto que eu amo essa obra. E aí eu finalmente pude assistir na cabine de imprensa, por isso que esse vídeo tá saindo hoje e sem spoilers. Mas depois, na estreia, que é dia 29 de fevereiro, sim, marca aí o ano bissexto, né, com essa excelente estreia. Mas eu trago aí os vídeos com spoilers pra gente discutir bastante a obra, até porque assim, veio uma possibilidade aí de terceiro filme que o Denis já tem esquentado bastante. Até porque vai ter muito que a gente conversar. Então, pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui em Duna, parte 2, a gente vê a sequência direta dos eventos do final do primeiro filme, em que o Paul Atreides se une ali, né, com os Fremen pra buscar a sua vingança por causa da morte do seu pai e se adentrando mais ainda nessa conspiração que destruiu a sua família e que vai decidir também o destino do universo, em que só ele poderia prever. Bom, gente, é óbvio que vocês sabem que a minha expectativa estava altíssima pro filme. Eu não tinha visto nada sobre o material de outras pessoas, né, que já assistiram, mas eu soube que no Rotten tava com uma nota excelente, que o filme tava sendo super bem aceito, então o meu hype, ele já tava ali nas alturas, né? Mais uma das coisas que eu queria retomar, que eu falo desde o primeiro filme, é que eu lembro que muitas pessoas tinham falado que o ritmo ele era um pouco devagar, que não tinha gostado tanto, e eu sempre falava nos vídeos que o primeiro filme, principalmente para quem leu o primeiro livro, que é enorme, ele é um livro essencial para que fosse contada realmente em duas partes essa história. Então que eu achava que as pessoas elas iam dar jus ao que é Duna, né, quando elas assistissem a parte 2 e entendessem o contexto geral, até porque o maior dinamismo mesmo, né, tá aqui nesse contexto do parte 2. Então, o que eu digo pra vocês, dito e feito, assim, eu acho que aqui a gente compreende melhor, principalmente essa questão conspiratória e como se dá algumas coisas, mas eu acho interessante também como eles trazem as discussões aqui. Duna é um filme extremamente político, assim como Star Wars, assim como várias obras, né, que discutem aí o universo, principalmente quando a gente tá falando sobre tomada de poder ou roubo, né, de poder, mas aqui eles também trazem um contexto religioso que eu, inclusive, eu vou assistir de novo, eu vou na pré hoje, e aí eu vou conseguir me aprofundar até no vídeo com spoilers mais, mas que eles acabam trazendo sensações que eu tive diferente ao ler o livro, mas ainda assim trazendo toda a essência e fidelidade da obra, né? Mas eu gosto como eles trazem a discussão religiosa, como eles trazem um ponto questionatório, mas também o que se segue aqui para a história, que tem um cunho religioso fortíssimo, e eu acho que eles fazem aqui de uma forma excelente, maravilhosa as discussões que o filme traz. O próprio Denis falou em entrevista recentemente que era como se Duna parte 1 fosse o aperitivo e Duna 2 é o prato principal, e de fato é. E assim, gente, complementando isso que eu tô querendo dizer, eu diria pra vocês que eu acho que seria sim importante rever o primeiro filme pra você ter tudo muito fresco na sua cabeça, porque a parte 2 não é um filme que ele vai ficar te relembrando aspectos do que ele já tinha falado. Então, por exemplo, tudo que foi introduzido sobre especiaria ali no filme 1, ele vai te trazer como você já tem essa informação, ele não vai ficar te lembrando, o uso da especiaria causa o quê, e etc, sabe? Então fica aí de dica, mas eu digo pra vocês também que eles expandem mais o universo, complementando essas informações que foram passadas. Então tem questões novas que são mostradas aqui no parte 2, que são extremamente importantes para entendimento de como se dá. Eu acho que ele é um filme, inclusive, que eu senti que ele não fica se explicando muito por vários momentos, mas ainda assim é completamente compreensível ali o que você tá assistindo. E eu digo ainda pra vocês que assim, se vocês não gostaram do filme 1, ou até gostaram, mas acharam arrastado e tudo mais, esse filme 2, pra mim, ele é um filme que transcende um pouquinho os gêneros aí, porque ele é um filme, gente, que em vários momentos que eu tava assistindo, principalmente em momentos de mais ação, eu não lembro um filme de guerra que traz uma ação tão precisa e tão grandiosa quanto Duna parte 2 traz. É realmente, assim, incrível o trabalho que é feito. Eu tô aqui, ó, relembrando e arrepiada só de falar. As cenas, elas são grandiosas. Esse filme, ele é realmente impactante e, além disso, ele trabalha uma fotografia
fotografia um pouco diferente do que a gente tinha visto antes. A gente tinha, assim, os ambientes como eles eram apresentados, né? Caladan tinha uma fotografia diferente, assim como a Hawkes, assim, ali como nos Harkonnen e tudo mais. E aqui a gente tem novos cenários. E eu senti, em vários momentos que eu tava assistindo, como esse filme, ele traz cenas que são contemplativas. Então eu juro pra vocês que Duna, ele vai ser um filme que daqui a uns anos vai ser falado como filme de cinéfilo, como um filme que nem é Poderoso Chefão, por exemplo, não só pela sua grandiosidade, sua técnica incrível, mas também esse elenco que, pelo amor de Deus, gente, que elenco grandioso, que elenco grandioso. Cada personagem, enquanto eu ia escrevendo aqui o texto, os tópicos, né, do que eu ia falar aqui no vídeo, eu ia escrevendo e não ia acabando personagem importante, porque tem muito personagem, muito ator incrível aqui. Inclusive, começando a falar do Timothy, né, como Paul Atreides, aqui a gente tem um Paul um pouco mais convicto do seu direcionamento, uma persona diferente do que a gente tinha acompanhado. E aqui a gente vê como o Timothy, ele consegue trabalhar muito bem essas personalidades e também essas mudanças, né, do Paul. Inclusive eu vou até falar isso como esse aspecto da divisão do filme. Para mim fica muito claro como eles quiseram desenhar o Paul, as características dele conforme ia tendo a crescente aí nos filmes. Então, no primeiro, precisava dele como um herdeiro, né, um duque, viria a se tornar um duque. E aqui, né, esse rompimento da realidade dele. Lá no primeiro filme, eu reassisti ontem, então tá super fresco. Até quando ele tá em treinamento, né, ele fala, hoje eu não tô no mood de batalhar. E aqui a gente vê como, de fato, a batalha não é algo que você tem que estar no mood, ela simplesmente acontece, como o próprio Gurney dizia ali pra ele. Então a gente vê ele em situações que, por mais que esteja em desconforto, também muito confortável. Então é muito interessante ver essa transição da personalidade do Paul até o seu ápice ali do que a gente acompanha aqui no filme parte 2. E tem um aspecto muito importante, tá? Eu não sei se vocês se ligaram, mas nas premieres, os elencos, eles estavam com algumas roupas que remetiam ou seus personagens ou aspectos dos seus personagens. Então, por exemplo, a gente via em alguns momentos duas personagens vestindo cinza e todo o resto do elenco preto, ou tipo metade preto e metade branco. E isso também é transpassado aqui no figurino. Vai observando enquanto você assiste o filme, enquanto a gente tem essas mudanças aí, né, das características dos personagens, conforme vai tendo a evolução deles, como que as roupas, elas também vão incorporando a personalidade deles. E sim, gente, Shani, Zendaya tem mais participação, ela tá aí no filme inteiro, ela é uma personagem extremamente importante para a jornada do Paul, assim como seu individualismo é muito bem trabalhado aqui no filme. E também, né, sua mãe, a Jessica, interpretada aí pela Rebecca Ferguson. Ela está simplesmente incrível, essa mulher, assim. Aqui nesse segundo filme, ela tem um grau de importância maior e a forma de como eles trazem isso é interessante. E aí, puxando de novo aspectos do filme 1, tem um lance que o Leto fala pra ela no primeiro filme. No vídeo com spoilers eu vou me aprofundar mais. E que aqui entra em questionamento, que eu pelo menos fiquei me questionando, até porque eu tava com o filme fresco, então eu achei muito interessante, e eu digo isso, né, dentro das suas importâncias, de quem é cada um, o que cada um representa aqui nessa parte 2. Então ela é uma personagem que tem bastante destaque, mesmo que ela não tenha o mesmo tempo de tela da Zendaya, eu acho que ela vem muito grande aqui. E aí, né, a gente tem alguns personagens novos que ganharam muito destaque, principalmente aí nas premieres, né. Eu já vou começar falando da Anya, que foi um tremendo choque, né? Ninguém sabia que ela tava no elenco, eles conseguiram guardar esse segredo até agora. E pra quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu já falei quem que é a personagem dela. Não vou entrar em detalhes aqui, até pela forma que o filme, né, traz aí como a personagem dela é trabalhada. No vídeo com spoilers a gente fala mais. Entretanto, o que eu quero destacar, que eu já tinha falado, é que era muito capaz que a gente visse ela muito pouco no filme, algo bem similar ao que a gente viu com a Zendaya, né, por exemplo, e de fato é isso, é uma participação muito pequena para esse filme, o dela tá guardado aí para um possível terceiro. Mas as características, a origem da sua personagem já começa a ser muito bem desenvolvida aqui. Outra personagem que tem mais destaque, mas não tanta participação, é a personagem da Florence Pugh, que é a princesa Irulan, né? Ela vem muito com essa
questão que eles acabam aprofundando mais quanto à conspiração. Ela é uma personagem que é importante, então os momentos que ela aparece são importantes, mas ela não tem tanto destaque como, por exemplo, a Zendaya. São momentos muito pontuais do filme, assim como o personagem do Austin Butler, que é o Fade Hautar. E assim, gente, este homem está simplesmente incrível. Eu achei, até pelo primeiro filme lá dos anos 80, que ele ia aparecer mais. Mas os momentos que ele aparece é muito marcante. Eu acho que ele entrega um fade maravilhoso aí. Vocês vão sair surtados do cinema com ele. Ele é um personagem extremamente potente, mas no arco dele a gente também tem a personagem da Lea, que é a Margot. Gente, essa mulher, ela me surpreendeu, viu? Eu não sabia muito o que esperar da personagem dela, mas a forma, né, como ela traz a sua personagem, nossa, prestem atenção nessa mulher, é isso que eu digo. Enfim, gente, dito tudo isso, né, eu acho que Duna Parte 2 é um filme extremamente potente. Ele contempla muito bem os fãs, pra quem acompanhou a obra original ou pra quem tá acompanhando essa história só pelos filmes. Eu acho que eles explicam muito bem o universo, eles se aprofundam mais ainda aqui, e esse segundo filme especificamente, ele traz um dinamismo absurdo. As cenas de ação, as cenas de guerra, elas estão potentes, viscerais. Os personagens, eles estão com certeza no seu ápice. E devo dizer também, gente, o Stilgar, que é o personagem do Javier Bardem, ele tá engraçadíssimo. E assim, não é um alívio cômico que fica pesando, sabe? São momentos pontuais que vale super a pena trazer um humor dentro de uma temática, de uma seriedade tão grande que Duna Parte 2 tem. Eu não poderia estar mais feliz, é uma obra grandiosa. E a gente vai falar muito dela aqui no canal ainda, ainda mais assistindo mais uma vez, pegando mais detalhes para trazer os vídeos com spoilers para vocês. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando. Eu sei que algumas pessoas não estavam com a expectativa tão alta, até queria ver, mas eu acho que esse segundo vai fazer jus ao que é a obra Duna. Enfim, vamos discutir, me conta aí as suas expectativas. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo, tchau!